Retomando os nossos trabalhos, um recado para aqueles que nos assistem à distância, e para aqueles que estão aqui também hoje, que para assistir a transmissão ao vivo em alta resolução, o endereço é esse que está na tela, www.igovsp.net/InovaDay. E após a palestra, agora, nesse momento, vocês podem mandar as questões pelo site fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Abriremos neste momento para a interação dos senhores aqui presentes e também para as pessoas que nos assistem à distância. É só, por favor, levantar a mão que nós levaremos o microfone até os senhores. Só um minutinho. Professor, bom dia. Meu nome é Nedson Nobre, eu sou capitão da Polícia Militar no interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, e estou aqui na capital fazendo o curso de mestrado profissional. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-lo pela lucidez, pelo brilhantismo da sua exposição, dizer que as oportunidades são únicas, né? E que eu saio daqui um pouco menos intoxicado, né? Que realmente nós estamos aí numa transição de gerações, e temos muito a avançar, principalmente na nossa organização, a Polícia Militar, no tocante ao uso das redes sociais. A minha tese de mestrado está relacionado com o uso da rede social no sistema de atendimento 190. Para conhecimento de todos aqui, apenas 10% das ligações que entram no 190 se transformam em chamadas emergenciais. 90% são atendimentos sociais, informações, dúvidas, esclarecimentos, reclamações, críticas, sugestões, pedidos de policiamento. Então, essa tese, né, de agregar uma rede social, o atendimento pela rede, junto ao setor de atendimento à população, ela vai desafogar esse uso que é feito pelo telefone, hoje exclusivamente. Nós tivemos aí e vários são os episódios, né, em que as linhas congestionam. E se nós tivermos esse atendimento deslocado para a rede, nós podemos ter um atendimento melhor à comunidade e deixar a linha de emergência livre para chamadas realmente emergenciais. A pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: é possível nós mudarmos a cultura da população? Porque a população hoje está condicionada, 190 emergência, 190 emergência. É possível mudar essa cultura da população para que ela passe a usar a rede social para contato com a polícia militar, em outras situações que não emergenciais? Bom, Alô, você colocou uma questão muito específica e eu vou tentar mostrar uma certa tendência. Eu tive lá fora em 2 congressos sobre Web 2.0 e eu vi assim, fortemente o que a gente tem agregado aí nisso que você está falando. Eu vi uma cidade, né, na verdade foi, se não me engano, foi o Ministério da Saúde americano, usando o Google Maps para poder fazer a evolução da pandemia, na época, se não me engano, foi aquela pandemia do porco, né? Então, eu acredito que porque qual é o problema que a gente tem que é concreto? Rede social, isso faz parte da cultura humana. Tudo que você trabalha no anonimato, você vai ver aquele filme de Bang Bang, a primeira coisa que o cara faz antes de ir no banco é tapar o rosto. Então, quando você tem anonimato, não funciona. Caso, por exemplo, não é o caso de anonimato. Bom, então essa é a primeira coisa. Então, a ideia da gente imaginar a população via rede social, entrando, etc., etc., teria que se pensar num modelo, isso vai caminhar de um jeito ou de outro, vai ter que funcionar de alguma forma, você vai ter que ter uma certificação digital de cada cidadão para ele se mexer
na internet. Para ele entrar no 190, para ele votar, porque a gente está caminhando para a votação online, né? Vai demorar um pouco, mas vai caminhar. E não é a votação para o parlamentar. Nessa praça aqui, vai botar uma gangorra ou vai botar um balanço? Nessa aqui, o que é melhor? É fazer um supermercado ou fazer uma escola, né? Como é que vai afetar o trânsito? Então, quer dizer, então você vai poder ir aos poucos envolvendo o cidadão nesse processo, né? E isso tudo gerenciado por satélite, celular, né? E identificação das pessoas. Então, esse aí é o tripé que você está caminhando para você trabalhar. Quer dizer, então, imaginando o 190, que é uma realidade que você está trazendo, você tem que imaginar que esse cidadão, ao telefonar, ele tem que ter alguém, você tem que saber quem é esse cidadão, para você poder trabalhar isso em termos de rede social, que é o modelo que você começa a fazer. Pensando especificamente sobre o telefonema, vai um pouco na discussão, que eu acho que tem uma coisa antes de rede social, ou da própria rede social pelo telefone. É o caso, por exemplo, que eu participei aqui, que eu vi o pessoal da UOL, aquele avião da TAM que passou em Congonhas, ele bateu direto no hangar. 10 minutos depois, um cidadão mandou uma foto de alguém pulando o hangar. Só que a foto tinha sido feita no Photoshop. E a UOL publicou. E aí, naquele momento, começou essa discussão. Porque as redes sociais, as pessoas não têm controle, cada um faz o que quer, etc. Tal, papá. E aí eu argumentei na época, dizendo, não, o problema é que você não identificou o cidadão que está colocando. Isso no Mercado Livre, por exemplo, comprando um produto, você não faz. Porque o cara é referenciado, quem é, como é que é, etc. Tal. Então, a primeira coisa que eu queria colocar como premissa para você, que está até trabalhando o mestrado, eu acho que o uso da rede social pelo governo, de maneira geral, e pela Polícia Militar, seja lá qualquer uso, a primeira premissa é que você vai ter que ter a identificação do cidadão. Então, ele pode navegar à vontade, mas se ele vai se relacionar com o governo, de alguma forma, ele tem que dizer quem é ele, para você poder dizer quem é esse cidadão que está aqui, para você poder começar a ganhar escala. E você começar a ver dentro desse cidadão se é uma pessoa que, por exemplo, passa trote, se é uma pessoa que não tem informação, se é uma pessoa... Então, você vai conseguindo trabalhar e tipificar isso. Agora, especificamente no call center, aí do caso da pessoa ligar, etc., tal, papá, eu vejo uma coisa assim mais rápida e mais imediata, é aquela coisa do call center. Não sei se a pessoa liga e atende direto o 190, né? Então, acho que assim, se caso de emergência, tal, e se não for emergência, aí você separa, né? É emergência? Aperte entra direto. Não, é uma questão, não sei o quê, papá. Aí você vai botando para o outro. O próprio call center ali é muito mais simples resolver desse jeito, né? Agora, não pode o cara estar sendo assaltado, está vendo um assalto, aí toca aquela musiquinha, aí o cara vai morrer, né? Então, assim, o call center, aí você liberaria a emergência, aumentaria, quer dizer, então acho que aí o problema não entra em rede social aí. O que eu acho que vai entrar depois é você tirar o anonimato e você ter uma certificação para o cara poder fazer outras coisas, inclusive. Bom, meu nome é Rovena. Eu conheço, até a partir do Agone, o trabalho da Polícia Militar. E eu diria que a sociedade ela tenta se comunicar com o governo pelo 190, porque a capacidade de resposta da polícia é muito ágil aqui em São Paulo, no que diz respeito ao 190. Né? Então, tem outras formas de relacionamento cidadão com o governo que você, ao fazer e não ter a resposta, você desiste daquilo e acaba apelando para o 190, porque, de alguma forma, eles encaminham para aquele segmento. Então, eu acho que o que falta para nós, e eu sou gestora pública, é, na realidade, melhorar a rede social dentro do governo.
É este que é o nosso problema. Nós não temos. Então, todos os serviços de atendimento ao público no governo, você se identifica e a pessoa fala para você, você passa o e-mail, dentro de 10, dá o número do protocolo e diz que dentro de 10 dias te dará uma resposta. Eu já fiz isso 5 vezes, não recebi nenhuma resposta até hoje, isso já tem meses. Né? No caso da polícia, é o contrário. Né? A polícia, para não perder a sua credibilidade, repassa e cobra daquela instituição. Né? Então, o cidadão, mudar a cultura do cidadão enquanto vocês forem eficientes, vai ser difícil. Para aliviar vocês, nós do governo precisamos organizar a nossa rede social para ela ser eficiente do ponto de vista do governo, para, de fato, que cada um cumpra o seu papel de rede de governo, rede social de governo. Né? Então, eu acho que o seu problema é mais grave interno ao governo do que da sociedade. Não sei o que o Carlos pode falar sobre isso para nos ajudar enquanto gestores públicos. Eu acho que lá no Rio, a experiência lá, eles criaram o 746. Então, é um call center que é variada a análise deles, né? O retorno, por exemplo, conserto de semáforo é rápido. Realmente, em menos de 24 horas, conserta. Poda de árvore, por exemplo, você não consegue resolver. Porque aí a pessoa diz assim, porque precisa de um engenheiro. Aí você fala assim, mas vem cá, a prefeitura não tem um engenheiro de plantão? Quer dizer, precisa de um engenheiro, leva um engenheiro. Ninguém está mandando cortar árvore sem engenheiro, mas a prefeitura tem que ter um engenheiro. Se precisa do engenheiro para cortar a árvore, contrata o engenheiro. Ah, não, porque precisa de um engenheiro. Aí não tem prazo, a pessoa te diz, vem cá, não tem um engenheiro aí que trabalha na prefeitura? Sim, qualquer, para ficar de plantão, para cortar? Então, o que acontece? Tinha uma árvore em cima do semáforo e as pessoas não viam o semáforo. Então, o que acontece, e aí eu acho que a gente está trabalhando, e aí isso que você tocou, eu acho que é fundamental, o que acontece? Não adianta você querer abrir, e aí a gente está falando de intoxicação, a demanda das pessoas para resolver seus problemas, ela continua e tende cada vez mais, e se você abrir os canais, as pessoas vão se acostumar e vão querer isso. Né? Então, essa estrutura interna do governo, ela tem que começar a funcionar, é como se a gente tivesse assim, a gente está vivendo uma situação seguinte, a população, e aí o consumidor, o leitor de jornal, né, ele amadureceu. Isso é uma característica de uma revolução cognitiva. Se você tem informação, você amadurece. Você começa a amadurecer. Você tira um filtrador de você, você começa a amadurecer. Primeira coisa que a pessoa tem assim, agora você já tem 18 anos, agora você pode ver filme de sacanagem no cinema. Agora, antes você não podia. Por quê? Porque filtravam ele. Então ele não tinha maturidade para ver aquele filme, agora pode. Então desfiltrou. Então essa desfiltração, ela cria um amadurecimento do consumidor, do cidadão, do leitor. Só que a instituição trata o cidadão como uma criança que ele já não é mais. Ele já não é mais aquela criança que ele não sabia das coisas. Não adianta o cara chegar lá no médico, ele, meu filhinho, toma aqui esse aqui. Não, peraí, doutor. Eu li na internet ontem que já saiu uma nova droga em relação a isso, que essa sua droga aí não está funcionando mais não. Aí o cara, né? Isso já está acontecendo nos consultórios. O professor chega em sala de aula e fala, é assim. Não, professor, estou lendo aqui agora, não é isso não. Quer dizer, então, esse amadurecimento da população já está acontecendo fortemente e a estrutura interna das organizações não está acompanhando esse ritmo. Isso está criando um desequilíbrio, que é o desequilíbrio que, no fundo, foi o que aconteceu, que deu a Revolução Francesa, em 1789. Que as pessoas começaram a querer um novo mundo, que começaram a ler, se informar, ter informação. Aí o pessoal da Inglaterra está pensando isso, o pessoal da França, quando olhava o rei, falava, não dá, sinceramente, esse rei aí não tá dando conta do que a gente está querendo. Vamos criar um outro sistema econômico, vamos criar um outro sistema político, é para isso que a gente está caminhando. Nós estamos amadurecendo uma revolução social, eu não estou falando que o pessoal vai pegar em arma, mas nós estamos caminhando por uma democracia
participativa muito mais aberta do que a que nós estamos, um governo muito mais aberto. Então, a gente está caminhando para isso. E a estrutura interna do governo, o que ela tem que fazer? Ela tem que se estruturar para trabalhar com este amadurecimento que a população está tendo. Agora, o problema, os nossos gestores estão tão intoxicados como a gente. Não adianta eu acho assim, eu sou bastante tento ser ponderado, né? Só por hoje, só por ser ponderado, né? No seguinte sentido, eu não acho que é uma briga assim das pessoas boazinhas 2.0 e dos malzinhos 1.0. Como as pessoas colocam, agora a bandeira, não é isso. A gente tem que ter consciência dessa intoxicação e tem que ter consciência que é um processo lento. Só que eu acho que acontece, muitas vezes, é que os projetos começam fingindo que é um projeto de tecnologia que não vai resolver o problema. Então, como é que as pessoas vão voltar a conversar? Como é que os setores vão começar a deixar de ser feudos, nichos, que cada um cuida do seu problema e não quer saber do problema do outro? Isso não tem nada a ver com a internet. Não tem nada a ver com... Isso aí alguém já deve ter escrito um livro em 1930 criticando o governo de São Paulo por causa disso. Você pode ler lá que deve estar lá. A mesma crítica. Então, ninguém está falando novidade aqui. O que a gente está dizendo é o seguinte, agora existe uma possibilidade da gente começar a tentar resolver isso, e existe um impasse, que a população já não é mais bobinha do jeito que é. A população vai começar a ver o prefeito, vai começar a ver o governador, vai começar a ver o secretário, de como o secretário está lidando com essas redes sociais. Não adianta o cara ligar para cá e dizer, não tem como, não sei o quê, não resolve, etc. O cara, opa, tem alguma coisa errada. Então, essa percepção... E o pior é o seguinte, ele vê que está errado e ele coloca no Facebook e daqui a pouco 500 pessoas estão sabendo que aquilo ali está funcionando daquele jeito. Então, aí eu acho, juntando um pouco dessa questão da polícia, quer dizer, a ideia do governo, do governador e do prefeito e de maneira geral também dos gestores públicos, nós nos vemos como ordenadores de vaca. A população quer, aí eu vou lá, tiro o leitinho e dou o leitinho para a pessoa. Né? O caminho que a gente está indo é para a gente passar de um governo que é um governo ordenador de vaca para um governo apicultor. O que é um governo apicultor? Qual é a diferença de um governo apicultor para um ordenador de vaca? Você bota o ordenador de vaca e o apicultor e dá uma cachaça para os dois. E no dia seguinte, eles não vão acordar. Aí você vai ver. O ordenador de vaca, no dia seguinte, ele não acordou. Vai ter leite? Não, porque ele não tirou. Vai ter mel? Vai. Então, o governo está caminhando para um modelo YouTube. Né? Então, o que acontece? O cidadão não liga para um 746. O cidadão identificado clica pelo celular, pelo internet ou pelo telefone, dependendo da necessidade da pessoa, aquilo já vai automaticamente para o carro da manutenção. Não passa por ninguém. Quem define quem tem que ir é uma plataforma colaborativa que o governo vai ter que instalar, ele vai ter que reconhecer, e aí vocês vão dizer, mas, então qual é a prioridade? Se tem 3 semáforos quebrados, qual é a prioridade do carro? Né? Aí vamos ter uma coisa chamada algoritmo, e vamos ter uma coisa que é a política do algoritmo. É para isso que a gente está caminhando. Então, a apicultura, a velocidade... Por que estão botando chip nos carros? Está aí hoje no Valor, se vocês quiserem ler, uma matéria especial sobre megacidades. Por que eles estão botando chip no carro? Porque é impossível você ver o movimento dos carros. São Paulo é um modelo ótimo para a gente ver o que vai acontecer no futuro. Pega essas rádios de trânsito. Outro dia eu estava no táxi aqui em São Paulo, claro, engarrafado, lendo o jornal.
Aí entra 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas falando. Eu falei, quanto rádio, quanto repórter tem essa rádio? Eu falei, não é repórter não, é engarrafado pelo celular. Por que o garrafado pelo celular já entra direto na rádio? Porque aquele carazinho do helicóptero não dá conta, passa pelo Marginal Tietê, está tudo livre, aí um caminhão enguiçou, 5 minutos depois está tudo parado. Aí o que o cara vai fazer? Ele vai fazer... Aí o cara diz, vamos botar mais helicóptero. Vamos resolver o problema, vamos botar mais helicóptero em São Paulo. Aí daqui a pouco vai ter um engarrafamento dos helicópteros. E uma rádio de engarrafamento de helicóptero. Daqui a pouco vai ter um satélite só para ver helicóptero. Ou seja, o modelo mental que a gente quer resolver o problema é um modelo mental de 1800. Tem que mudar o paradigma. O que você tem que fazer? Bota o cidadão para ir direto e colocar as coisas. Então, clicou no semáforo, já vai o cara consertar o semáforo. Clico, não precisa mandar alguém. A plataforma resolve o problema. E aí você vai gerando, e aí o governo vai se meter nas coisas que o robô não consegue resolver. Tem coisas que o robô não consegue resolver. Clicou, eu quero um viaduto, bota o viaduto. Não, aí vai para a rede social discutir o viaduto. Então aqui esse bairro aqui tem obras prioritárias, o viaduto, a escola, etc. E vocês discutem aí, quebra o pau na rede social e define aí qual é a prioridade daquele bairro ali. E aí aquele bairro, pela internet, decide. Bota lá totens nas praças, eleição pelo celular, pelo telefone, reconhecendo. Porque o pessoal que não tem internet, não, bota pelo celular, bota pelo telefone, o cara disca, marca. Não faz isso no paredão do Big Brother? Oi, meu nome é Camila, eu trabalho como analista de redes sociais do metrô. A minha questão é como você acha que a gente deve lidar quando no nosso espaço de diálogo, nas nossas páginas, no nosso Twitter, acaba acontecendo discussões partidárias. As pessoas acabam pegando, por exemplo, teve uma falha, essa falha, se fosse tal partido ia ser melhor, ia ser pior. Até que ponto a gente deve abrir o diálogo e aceitar esse tipo de coisa, ou a gente tem que deletar essas pessoas como se elas fossem os trolls normais, que alguma literatura diz que é possível deletar? Em que ponto? Aliás, como a gente pode lidar com isso? Porque nos sites e nas redes sociais do governo, as pessoas acabam aproveitando muito para fazer esse tipo de discussão no nível político. E o que você acha disso? Bom, olha só, essa discussão é ótima e isso aí nos coloca a discussão, nós, apicultores, né? Não podemos tirar a liberdade das abelhas. Mas abelhas também não podem picar o apicultor. Então, o que a experiência tem mostrado? Eu vou contar o caso para você, um case concreto do Globo. O Globo abriu para comentários dos leitores. É a mesma estrutura. Existe uma regra, que o metrô deve ter estabelecido, de como se posicionar na rede social, como acontece nas instalações do metrô, lá dentro. Não escreva no banheiro, não piche a parede, não xingue o seu chefe. As regras existem, não existem? E as pessoas seguem, porque as pessoas têm que estabelecer conversa. Você não pode dizer assim, olha, agora ninguém pode tomar café. Aí você pode dizer, peraí, é uma regra que não tem sentido. Mas algumas coisas estão estabelecidas, fazem parte da sociedade. A gente não está... As pessoas colocam assim, o mundo virtual. Não existe mundo virtual. Vou logo falar, não existe mundo virtual. Nunca existiu, não vai existir mundo virtual. Existem pessoas que estão presencialmente conversando aqui e pessoas que estão se comunicando à distância. Essa ideia que a gente, o mundo virtual. Não, é o mundo... As pessoas estão se comunicando à distância. Claro, aí criaram lá o Second Life, as pessoas inventaram um avatar, né? Mas alguém está operando aquele avatar. A não ser que as pessoas inventem um avatar e deixem ele lá sozinho. Aí pode ser. Então, o que faz o Globo? Abre para comentário.
E aí essa história é bacana. Aí o Globo abriu para comentário, o Aloy, que era o coordenador do projeto, com a cabeça 1.0, uma tecnologia 2.0, vivendo uma crise 1,5, porque soma, divide. E aí ele falou assim, não, como é o Globo e tal, as pessoas vão falar besteira e tal, vou acompanhar isso. Aí começa, né? Saiu 11 horas, meia-noite, 1h. Quando ele começou a ser 3 horas da manhã, tendo que voltar para trabalhar às 9, ele falou assim, vou entregar a Deus. Mas qual foi o Deus que ele foi entregar? E aí vem a nova maneira de se pensar a organização da informação. Gestão da informação em rede digital. É um outro método de gestão. Não é a casa da mãe Joana 2.0, não. É uma outra maneira de se pensar o problema. Tão eficaz como a gente tinha, só que a gente não conhece. Tudo que a gente não conhece, a gente acha que não vai funcionar. Isso é uma tradição, é uma humanice. Faz parte. Então, o que acontece? Ele criou um robô para os palavrões. Coisa básica. Então, qualquer palavrão, essa matéria não vai poder entrar porque tem um palavrão, e ele vai ensinando o robô a falar palavrão. E vai ensinando o robô os palavrões que as pessoas vão inventando. Porque o cara bota F, asterisco, D, asterisco, P, asterisco. Aí o cara vai aprendendo. Então, isso é uma coisa que o gestor, o apicultor vai fazendo. E depois ele colocou um canal de denúncia. Quem faz a denúncia é a comunidade, não é o apicultor. Porque dentro de um site com muitos comentários, se ninguém lê o comentário do cidadão, aquilo não entra como consideração. No mundo das redes, o que ninguém lê não existe, mesmo que esteja escrito. Relaxem. Não adianta. Pessoa que faz monitoramento de Twitter, o cara pode xingar, não sei o quê, se o cara não tem. Se ninguém leu, o cara desconhece. Aquilo entra no limbo da rede. Não vai ter como você controlar isso. E o critério é o seguinte, então o que você faz? Você tem as denúncias, etc. Então, na chegada de uma denúncia, você define os critérios. Não pode partidarizar a discussão aqui dentro. Por exemplo, é um critério. Acho válido dentro de uma instituição pública. Você quer fazer discussão política? Tem vários espaços para fazer discussão política. Isso aqui é uma rede, tanto que a pessoa não manda e-mail partidário divulgando, porque a pessoa tem um critério. Então, no momento que a pessoa faz isso, e no momento que um outro cara de um outro partido diz, o cara está fazendo política, você chama a Belinha para conversar. Aquela Belinha. Você não proíbe o cara. Diz, olha, você leu aqui o manual da rede? Isso aqui não é legal. Não está dentro do manual. Né? No caso do Globo, eles tiravam. Se a pessoa não ia na história, eles tiravam o login. Ele até contou o fato de que um pai tinha o login dele, o filho escreveu um negócio no login dele, depois o pai se desculpou e ele continuou. Então, esse modelo de administração, de apicultura, é o modelo. As pessoas não podem ser tolhidas na sua liberdade de discutir dentro das regras que tem para colocar. E o gestor não fica monitorando todos os negócios, ele trabalha na plataforma e no robô. Quem cuida da comunidade é a própria comunidade, que se autorregula. E ela se autorregula mesmo. Porque se tem alguém do PT, tem alguém do PSDB, que tem alguém de não sei quem que denuncia, está lá, denuncie. Aí você consegue administrar isso sem tirar a liberdade das conversas que são relevantes, né? De trabalho, técnicas, etc. E você continua. É a experiência que está funcionando hoje. É o Alô? Tá ligado? Eu tenho aqui algumas perguntas, né? Então eu aproveitei, capturei o microfone antes das perguntas, eu queria fazer aqui 2 comentários. Primeiro, que eu conhecia o ordenador de despesa, agora nós temos o ordenador de despesa, que é esse misto entre o ordenador de vaca e o ordenador de despesa. Nós temos que desestruturar
digamos, organização. E a outra questão também que você comentou, que não é pegar em armas. Eu ontem estava no metrô, sou um usuário do metrô, e o pessoal pega em armas. A arma, felizmente, é o smartphone. Ontem houve um problema qualquer na linha 4, eu estava lá, não passava trem, de repente começou a passar um trem numa velocidade espantosa, assim, um segundo do outro, e inundou a Estação Pinheiros. E eu nunca vi, parecia ali que tinha uns 60 mil cinegrafistas, todos amadores, ou fotografando, ou filmando, ou mandando, ou tweetando, ou mandando SMS. Então, essa velocidade, se o governo não perceber essa nova dinâmica, ele acaba sendo descartado. Então, isso é um desafio que fica um pouco realmente para cada um de nós. Esse processo de desintoxicação temos que fazer antes que o remédio vença, porque senão a gente não se desintoxica mais. Em relação a isso, eu vou engatar agora já com duas perguntas que nos foram passadas. Uma é da nossa companheira Ana Neves, que está lá em Portugal, e nossa colaboradora, e ela faz uma questão que eu vou tentar resumir da seguinte maneira. Será que o cidadão, quando tem um problema na cidade, precisa sempre ouvir o governo? Será que ele não pode ouvir um outro cidadão também para tentar resolver aquela questão? Essa é uma pergunta, eu pedi que você respondesse, depois eu faço a segunda pergunta aqui, que nos foi encaminhada pelo Jesus. Eu acho que o espaço do cidadão discutir com outro cidadão, ele hoje já funciona, né? Você tem uma estrutura facebookiana aí que as pessoas conversam entre os amigos. A gente está com alguns projetos lá no Rio, tentando articular algumas coisas, que era a gente conseguir construir redes de cidadão, independente do governo, que você pudesse criar microassociações, porque o problema que eu percebo aí dessa participação, e eu acho que você está até comentando isso agora no intervalo ali comigo, o que acontece no Facebook é o seguinte, o curtir é mais ou menos o seguinte, curtir não enche mais meu saco, já curti, pô, tu quer mais alguma coisa que além de curtir? Pô, eu já meti meu dedo, apertei um mouse e já curti, acabou, cara. Né? Às vezes você vai fazer uma palestra, tem 400 pessoas inscritas no Facebook. Aí tem 3 pessoas que aparecem. Todo mundo curtiu a palestra. Mas participar da palestra, não. Curtir é uma coisa, participar é outra. Então, e o que eu acho que acontece, indo assim um pouco na anatomia ou na antropologia do consumidor ou do cidadão, o que acontece é o seguinte, nós estamos nesse mundo da cidade e do Estado, a gente não consegue ver aonde a gente pode contribuir. Ou o problema é tão grande que não dá para resolver, ou eu não consigo. Então, eu acho que essa rede do cidadão, quer dizer, essa participação do cidadão, o que a gente estava tentando construir lá, depois de um ano de discussão, ano passado, a minha maturidade em relação a essa discussão hoje, que pode ser que amanhã eu mude, mas pelo menos hoje é essa, é de que a gente deveria proporcionar, isso pode ser via cidadão ou pelo próprio governo, aí teríamos que pensar, que você pudesse envolver as pessoas numa coisa que ela tivesse muita facilidade, que ela pudesse colaborar facilmente e que ela pudesse ver resultado. Vou dar um exemplo. Você imaginar uma linha de ônibus. Uma linha de ônibus. Você ter os amigos virtuais naquela linha de ônibus. E ter um espaço na internet sobre aquela linha de ônibus. O que é aquela linha? Quem são os motoristas? Quais são os problemas que aconteceram naquela linha? Onde é que teve assalto naquela linha? Então, o cara que está naquela linha, que ele frequenta aquela linha, ele vai colaborar, vai tirar fotografia. Vai dizer, esse motorista aqui, esse fulano de tal, que ninguém sabe o nome dele, esse cara está maluco. Acabou de frear aqui e uma velhinha que estava aqui no ônibus quebrou a bacia. Ninguém está sabendo disso. E aí aquele grupo vai falar, não, isso não pode acontecer. Vamos reclamar, vamos fazer uma abaixo-assinar. E aí as pessoas assumem aquela linha de ônibus. Então, eu acho que a gente precisa agora descer. A internet nos fez ir para o hipermundial. Agora a gente precisa criar uma estrutura para voltar ao hiperlocal.
em que a gente possa, de novo, fazer as mudanças necessárias a partir da internet. A gente não vê isso, né? De você, por exemplo, adotar a escola, uma biblioteca de uma escola perto da tua casa para você doar livro para lá, ou você adotar uma creche, ou você adotar o berçário de um hospital e você fazer um trabalho ali comunitário que você possa fazer uma mudança e ir lá ver o resultado da tua mudança. E não ficar pensando que o mundo vai mudar, que eu não posso fazer nada. Então, eu acho que o caminho que eu vejo hoje, a minha maturidade em termos de participação na internet, seria essa, a gente agora voltar ao hiperlocal, para as pessoas poderem colaborar e participar, até fazer crowdfunding mesmo. Aqui a gente está precisando, nessa praça aqui, botar um balanço, a prefeitura, não sei o quê, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um crowdfunding aqui, vamos resolver esse problema? E aí chega. Então, eu acho que eu imagino que esse cidadão participando, eu acho que caminharia para esse hiperlocal. Bacana. Só um comentário. Pode. Agora, existe coisa que o cidadão não pode fazer. E aí o governo tem que entrar. O cidadão não pode chegar, vamos fazer um crowdfunding para fazer um viaduto. Vamos fazer um crowdfunding para botar um ponto aqui. Isso não depende do cidadão. Agora vou fazer um crowdfunding para cortar árvore, o cara vai preso. Então aí tem que ter o caminho do cidadão e o canal. E aí eu acho que é interessante, por exemplo, nesse robô do governo, nesse que eu estou chamando de algoritmo do futuro governo em rede, ele conseguir entender que, por exemplo, aquela demanda está sendo pedida por 300 pessoas e não uma só. E vai colocar como prioridade uma demanda que vem de 300 e não de um só. Tem alguma coisa aí que é o critério que hoje você tem. No Twitter, quer dizer, você tem aí nuances em termos de qualidade e quantidade, né? Ou até você dizer, ó, aquele bairro ali está mais desprovido, então aquele ali tem uma prioridade, eu vou dar mais ponto para ele. Que é como o Google organiza quando você procura a resposta. O governo teria que aproveitar esses algoritmos para trabalhar. Há mais uma pergunta aqui, que nos foi encaminhada pelo ouvidor da Secretaria de Planejamento, o Jesus Lisboa Gomes, e eu vou lê-la para você, depois. O sociólogo francês Pierre Rosanvallon costuma dizer que a sociedade moderna está cada vez mais caracterizada pela desconfiança em cima das estruturas governamentais e busca abrir uma janela para interferir diretamente. Esse conceito se aproxima daquilo que você chamou de desintermediação. E uma outra questão que ele coloca, na visão do senhor, uma ouvidoria poderia adotar o conceito de rede social em sua prática? Sim, eu acho que a ideia, vamos colocar da seguinte maneira. Já dito, a população hoje está se viciando em coisas muito rápidas. Isso que ele está falando da desconfiança é isso. E ele está olhando para uma série de estruturas e dizendo, cara, está muito lento isso. Isso vai se transformar em quê? Em voto. Objetivamente é isso. Voto. O cara vai começar a ver as experiências mais interessantes. A gente resolveu todos os problemas assim. O problema da inflação foi através do voto. Foi esperando, tentando. Lá no Rio agora, o problema da violência, o pessoal foi tentando um governo, até chegar num governo que teve lá uma proposta razoável, que está em curso, em relação às UPPs. Fez essa experiência, então está vingando, as pessoas então foram tentando e testando. Então eu acredito, obviamente que isso não está dado hoje, o eleitor hoje não está caminhando nisso, mas eu acredito que cada vez mais nas plataformas dos prefeitos e dos governadores vai estar a discussão de um governo mais ágil, mais rede social, mais participativo, mais colaborativo. Não é um dado hoje, mas se um governador e um prefeito acordar, ele vai colocar essa questão. E não é a discussão, agora eu também vou ter Twitter. É fazer um governo na velocidade que as pessoas querem. A questão da ouvidoria, eu acho que a ouvidoria, ela é, na verdade, o pré-apicultor. Né? A ouvidoria, qual é o papel dela? Ela vai tentar fazer uma análise de como, quer dizer, a ouvidoria vem depois da reclamação. Né? Você tem a reclamação,
não funciona, vai para a ouvidoria para... Né? Então, se você imaginar que a gente está começando a migrar as reclamações pelo celular, pela internet, essa reclamação vai entrar numa plataforma e você vai ter a saída dessa plataforma. Ó, eu preciso aqui resolver o problema do semáforo. Vou falar uma coisa mais da cidade para ficar mais fácil. Problema do semáforo. Aí você tem lá solução do semáforo e o ok do consumidor, do caso do cidadão, dizendo realmente foi consertado. Digamos isso. Você tem um prazo aí. Você teve uma média de conserto, vamos supor, 10 horas. E aí você cria uma taxa de solução. 10 horas é a taxa média que a gente está. Vamos reduzir essa taxa? Se ela começar a aumentar, você vai ter ali um telão de crise que você vai... Então, a ouvidoria, na verdade, vai ser esse apicultor que vai querer monitorar ao vivo e não fazendo o que a gente está fazendo. Ele recebe a reclamação, vai acionar e não sei do que. A gente está indo para chip, colocando chip nas coisas e nos processos. E aí isso fica automaticamente aparecendo num telão e ele vai poder ver que a Secretaria de Saúde, o tempo de atendimento do cidadão, que em média é X horas, naquele posto de saúde, não é X horas, é acima. Então, o que está acontecendo naquele posto de saúde? Qual é o problema? Vamos diagnosticar? Né? Então, o governo ele precisa se instrumentalizar para isso. E não adianta botar a informática só. Tem que entrar as redes sociais. Aí, no caso de você da PM que estava falando, você tem que colocar as redes sociais, porque o cidadão vai ter que ajudar nesse processo. E ele quer ajudar. Ele quer ajudar. Você pode imaginar um posto de saúde, por exemplo, na saída do posto de saúde, o cara ter 3 botõezinhos. Muito satisfeito, pouco satisfeito, ou curtir ou não curtir. Só isso. É um Facebook da saúde. O cara sai do posto e pode lá, curtiu ou não curtiu? Entendeu? Aí você vai ter que aquele posto de saúde foi curtido por 800 pessoas, ou não foi. Aí você tem uma taxa de curtição. Posto de saúde que tiver uma curtição menor, tem problema, vamos ver aqui qual é o problema. É um negócio que não me parece tão complicado assim. É transformar o posto de saúde no Facebook.